Olá, no ar mais um capítulo, mais um episódio desse podcast que é o Conexão Famílias Atípicas, que vem com essa proposta, né, de aproximar esses universos, não só fazer essa conexão entre as pessoas que já fazem parte do universo atípica, mas também conectar as pessoas que ainda não conhecem muito sobre esse universo, mas que desejam ampliar a sua visão. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber a Débora Dias Gomes. A Débora, gente, é quase uma sumidade, porque eu vou falar um pouquinho do release dela, vocês vão ficar impactados como eu fiquei. Débora, seja bem-vinda. Eu vou fazer minha autodescrição, porque senão a gente se empolga e eu não faço. Bem, eu sou Milva Campos, eu sou loura, tenho 1,72 m, eu estou vestindo uma calça cinza de algodão bem larga, com uma espécie de corpete também cinza mesclado, e uma blusa de algodão de malha, assim, com umas estampas bem diferentes. Agora a sua vez, Débora, sinta-se à vontade. Bem, eu sou pequenininha, tenho 1,53 m, talvez mais encolhida um pouquinho, tenho 65 anos, cabelos brancos e estou vestindo um vestido claro, com uma estampa clara, com uma bijuteria, um colar e um brinco begezinho, com óculos combinando com a bijuteria, e estou aqui feliz da vida para viver esse universo. Vamos lá falar um pouquinho do que a Débora fez e faz, né? A Débora é autora dos livros Fator K, Conscientização e Comprometimento, MBA, Educação Escola que Aprende. E olha a formação da Débora. Ela é pedagoga, professora de língua portuguesa, mestre em Educação pela Unirio, mestre em Gestão, Engenharia da Produção, foco em Gestão de Negócios. Ela é doutora em Educação pela UDS, ela é pesquisadora. A pesquisa dela, ela vai é direcionada para o universo de todos os direitos da pessoa com deficiência. Ela é professora de pós-graduação, ela é palestrante e consultora. E, além disso, ela é fundadora e gestora, e ela faz questão de frisar gestora e não dona, do Instituto Pertencer. E prioritariamente atende pessoas do universo PCDs e suas famílias. O Instituto Pertencer, ele atende pessoas na faixa de 4 a 59 anos. Ela é a avó da Aurora, mãe do Felipe, do Henrique, esposa do Chicão. Olha, que trajetória bonita. E fala aí pra gente, porque eu assim, pelo nosso bate-papo, você falou que a sua vida ela começa, que você tinha umas escolas e aí, de repente, você resolve mudar a direção, né? Mas que lá atrás você também já tinha fundado uma escola. Fala pra gente um pouco dessa tua história. Bom, na verdade, a gente não faz 65 anos sem uma trajetória, né? E sim, talvez tudo que eu faço hoje, sou hoje, tenha uma sementinha lá pelos meus 14, 15 anos, quando eu morava no Complexo da Maré, na Baixa do Sapateiro, e o presidente da Associação de Moradores me via brincando, né, de escolinha, de ensinar. E naquela época, né, estou falando aí de muitas décadas atrás, não havia vaga na escola pública para todo mundo. Então, ficavam muitas crianças e até adolescentes fora da escola. E ele me chamou para, na Associação de Moradores, montar uma escolinha. Nessa época, eu estava aí com os meus 14 anos, sou do tempo do ginásio, fazia o ginásio de dia, mas passei para a noite, porque quando eu fui ver, eram 63 crianças de 7 a 16 anos, né, fora da escola. E aí eu dividi esse grupo em 2 grupos, botei o meu colégio para a parte da noite e fui fazendo ali uma forma, né, o possível para educar aquelas crianças totalmente empiricamente. Eu não tinha nenhum conhecimento, eu só fui saber que existia uma coisa chamada formação de professores, porque o meu pai me inscreveu para o concurso, o Instituto de Educação. Então, naquele lugar, naquele momento, só foi possível porque eu olhava as necessidades daquelas crianças, né, e me adaptava a elas. Então,
já nasceu naturalmente um formato de pensamento sobre educação totalmente fora da caixinha, totalmente livre, e deu resultados, né? Tanto deu resultados que dizem que esse lugar hoje é uma instituição da rede pública, né? Então, assim eu começo, e quando você para refletir, e depois essa experiência foi me causando interesses, né, de estudar cada vez mais. Daí você viu a trajetória. Sempre o que norteou a minha trajetória acadêmica foi pensar que as pessoas aprendem diferentes, sentem diferentes, percebem o mundo de forma diferente. Então, que somos nós, os adultos da relação, na aprendizagem, que a gente é que precisa se adaptar, né, para estimular o interesse e trazê-los para os objetivos de aprendizagem que a gente deseja. Então, nesse viés, eu caminhei aí como professora, caminho até hoje como professora de pós-graduação em cursos de gestão, neurociência, e sempre com esse olhar, seja lá qual o tamanho, o formato do cérebro, a idade das pessoas, é sempre acreditando que todo cérebro é capaz de aprender. E por isso eu gerenciei 2 escolas que também acabaram, no caso, se descontinuando, porque, na verdade, é um modelo de escola que não combina com o cenário econômico, financeiro desse país, né? Então, eu parei para pensar em algum momento, falei, peraí, o que me move? O que me move não é exatamente ser empresária da educação, mas o que está me inquietando é realmente atender a essa altura. Eu já era procurada, né? As escolas já eram muito procuradas por famílias de pessoas com deficiência. Então, eu percebi claramente que a minha tarefa profissional, por isso eu não sou dona de nada, eu sou gestora, né? Seria cumprir essa missão de continuar dando acesso ao conhecimento para qualquer tipo de cérebro, né? Daí que o Instituto Pertencer nasce já em 2011, nessa trajetória. Seja lá por onde eu andei, se foi em empresa dando cursos, palestras, rede municipal de educação de vários lugares, sempre meu olhar foi no aprendizado humano. Por isso que o livro tem a ver com a escola que aprende, a empresa que aprende, a organização que aprende, porque é por meio do aprendizado que realmente a gente pode transformar, né? E se transformar, em se transformando, transformar o ambiente. E isso é legal porque quando você fala do público PCD, pessoas com deficiência, né? Você vem de um universo, você morou, você me falou a vida inteira, né? Quase a maior parte da sua vida no Complexo da Maré. E aí você poderia ter sido, de repente, condicionada pela questão da sua circunstância, da sua realidade, como eu também, que vim de uma realidade parecida. É a mesma coisa com a deficiência, né? Às vezes a gente limita aquilo que você falou, o cérebro tem os seus próprios caminhos, né? E ele vai, isso é muito lindo. E deixa eu te perguntar, por que as andorinhas? Porque a sua logomarca, a logomarca do Instituto Renascer, Pertencer, perdão, são andorinhas. Por quê? Bom, tem a ver com isso, né? Sim. A palavra pertencer tem a ver com o símbolo da matemática, pertencer ou não pertencer. Sim. E aí a gente começa a perceber assim, bom, essas crianças, né? Nesse momento, hoje, o Instituto Pertencer atende a 350 pessoas de 4 a 59 anos de idade. Então, isso se aplica a qualquer faixa etária. Mas as primeiras reflexões para surgir essa logomarca teve realmente motivação no entendimento de que, para que todos pudessem pertencer à sociedade, à comunidade que frequenta, à escola, ao sistema, né? Eles precisariam ser respeitados nos seus próprios tempos de voar, né? E na sua própria condição, porque quando a gente fala do universo da deficiência, a gente precisa entender que as pessoas estão nessa condição. E a condição, ela vai mudando, o diagnóstico não é destino, né? Então, a condição pode mudar se nós, adultos da relação, entendermos
que precisamos estimular, fazer intervenções e não interferências. Tem uma diferença grande nisso, né? Intervenção é quando você vai até esse cérebro, essa pessoa com as suas condições, e traz por meio de diferentes estímulos, seja eles terapêuticos, educacionais, culturais, né? Interferência é quando você, a própria palavra já diz, né? Interferir. Interferir é você achar que você é o dono do mundo e quer adaptar aquele cérebro à sua forma de pensar. Então, as andorinhas, elas foram inspiradas por um grupo de pessoas, né? Era uma equipe de profissionais que tinham esse mesmo olhar, e pensamos justamente nisso. Andorinhas, diferentes tamanhos, em diferentes alturas e de diferentes cores. E as andorinhas podem começar assim, voando mais baixo, depois voar mais A alto, ideia né? é essa. Coisa boa. Quando você fala em interferência, me vem aqui uma pergunta. Nós conversamos muito também sobre mediação. E aí, ela não seria a minha primeira pergunta, mas eu acho que coube nesse momento. E como educadora, como você vê a mediação? Porque ela pode também interferir. Queria que você falasse pra gente. Essa é talvez assim a alma de todo esse processo. Sim. A palavra mediação, ela surge há muito tempo, né? Pelos estudiosos de educação lá atrás, Vygotsky, um clássico, que começou a mostrar, buscou contribuir, mostrando que para uma pessoa, um cérebro aprender, alguém precisava mediar. E essa mediação pode ser, nesse momento, esse microfone está mediando uma comunicação, mas pode ser, a gente chama hoje de tecnologias assistivas, que mediam, são materiais, e esse ser humano que conduz essa comunicação, né? Essa interlocução entre o cérebro, entre aquela criança, na sua condição, e o que nós temos como proposta, né? Então, a mediação, ela é justamente esse meio de caminho que causa um encontro, uma conexão entre as necessidades especiais, falando agora das pessoas com deficiência, né? Elas têm necessidades especiais, necessidades educativas. E educativas não é só dentro da escola. A família precisa mediar. Na escola, a gente precisa de mediadores verdadeiros. No Instituto Pertencer, a gente tem muito essa preocupação. Nós paramos uma vez por mês e ficamos a equipe inteira, o dia inteiro, estudando cada caso para criarmos propostas para saber como mediar a condição, a situação ou o cenário de cada um. Para que não seja uma pessoa apenas figurativa, que não estimule, faça até pelo jovem, pelo adulto, pelo usuário, e não tem as ferramentas adequadas. Você falou uma coisa muito importante. Hoje também a gente fala muito do capacitismo, né? Sim. Mesmo, existe o capacitismo estruturado, mesmo sem querer, uma pessoa, uma família, um professor, ou um profissional nas nossas organizações da sociedade civil pode estar muito bem intencionado e achando que mediar é fazer por. Isso mostra que a gente ainda vai ter uma mentalidade de que aquela pessoa é incapaz, né? Então, todos são capazes. O capacitismo precisa ser algo de muita atenção de todos nós, né? Quando uma mãe em casa não deixa nem a criança sinalizar se ela quer água ou não. Claro, mas não é verbal. Existem muitas formas de comunicação. E em algum momento vamos precisar dar na mão, sim. Mas em alguns outros momentos, essas crianças precisam aprender, né, a sua vida diária para que tenha autonomia, independência. A gente fala muito isso com as famílias em rodas de conversas, né, que a gente tem semanalmente, várias rodas de conversas, enquanto as crianças, os adolescentes e adultos estão em atendimento, essas famílias, na sua maior parte mulheres, né, estão em rodas de conversa,
estão ali na sala de espera em confraternização, justamente para trocar essas experiências. Eu coloquei aqui sobre, você puxou outro tema, né, que é o capacitismo estrutural. E aí eu queria que você explicasse para as pessoas, porque nem todo mundo sabe o que é exatamente, o que significa, o que quer dizer, qual é a proposta de falar capacitismo estrutural. Explica isso de uma forma acessível para que as pessoas entendam quando você fala de capacitismo, o que você está falando. E o que isso significa e qual a importância disso. Bom, a palavra, né, já nos traz aí uma dica, né? Capacitismo vem de capacidade, né? E quando a gente crê que aquela pessoa não é capaz, nós estamos sendo capacitistas. Então, exemplo do adulto, nós temos um olhar para os nossos adultos, né, com deficiência para o mundo do trabalho. Então, hoje a gente conversa muito internamente e faz uma proposta com 2 grupos lá, Empregabilidade e Jovem em Ação, para prepará-los para esse mundo do trabalho. Então, nós sabemos e precisamos saber do que eles são capazes e não que eles são incapazes. Então, o capacitismo tem sido hoje causado tanta reflexão quanto o racismo, porque é uma forma de preconceito. Quando eu, de repente, recebo alguém, sou um profissional de recursos humanos, recebo alguém e ali entre os entrevistados para a vaga daquele emprego, eu tenho uma pessoa com deficiência. E muitas vezes essa pessoa tem uma deficiência física, mas tem a sua condição intelectual totalmente preservada. Por estar numa cadeira de roda, ela acaba sendo considerada incapaz. Tem umas charges, inclusive, que mostram uma coisa que é bem impactante, né? É alguém chegando numa empresa e um cadeirante foi a primeira pessoa que ele encontrou e perguntou, quero falar com o gerente. E quando a pessoa diz, não, sou eu o gerente, esse interlocutor se assusta, como se fosse impossível uma pessoa na cadeira de roda exercer liderança, gerenciar um ambiente. Então, o capacitismo é estrutural porque a gente vê nas famílias, a gente vê no mundo dos negócios, nas empresas, a gente vê nos ambientes públicos o comportamento capacitista. É você estigmatizar uma pessoa apenas por uma condição. Exatamente. É isso, né? E aí, quando você fala dessa importância da família, fala um pouco para as famílias da importância de incentivarem os seus filhos. Fala um pouco para a gente, você é educadora. A gente vive em função de vocês, famílias. O Instituto Pertencer, desculpa... Não, sem problema. A casa é sua. E a água também. A água também. O Instituto Pertencer tem nas famílias os seus principais aliados, né? Então, uma coisa que eu preciso sempre que as famílias entendam é que nós estamos realmente juntos e precisamos nos fortalecer para uma mesma causa. As famílias de pessoas com deficiência, nós lidamos com as famílias ainda que sofrem muito mais, porque também existem condições econômicas, né, desfavoráveis. Sempre interagir também com famílias de pessoas com deficiência que podiam pagar suas terapias, muitas vezes terapias caras, que saíam de qualquer bairro para a Barra da Tijuca, para a Zona Sul. No entanto, não é essa a realidade da maior parte das famílias. Então, a primeira questão que eu penso com relação às famílias é que elas precisam fazer a sua parte em casa, não exercendo capacitismo, acho que a gente resume muito bem. A segunda é que o que sempre me admirou nas mães atípicas é transformar o luto em luta, né? Falou essa frase. Sempre me inspirou muito estar junto nessa mesma jornada, quando eu via que mães passavam a estudar, né, viraram pesquisadoras no Google e acabavam indo para o mundo acadêmico a partir de buscar descobertas, primeiro, sobre o diagnóstico dos seus filhos. Então, hoje, qualquer educador, qualquer profissional e qualquer família, pessoa da família,
pode ter informações. Claro, aquelas palavras mais difíceis, né, cientificamente falando, aí é a hora de sair perguntando, né? Por isso o Instituto Pertencer faz as rodas de conversa, ninguém precisa ficar sem respostas. Então, isso no âmbito ela com a questão. Por quê? Porque nós conversamos também sobre isso, né? Sim. Não é fácil viver esse desafio. Imagina se essas mães que a gente diz que são as cuidadoras, né? Elas precisam abrir mão, né, de suas perspectivas, sei lá, profissionais, porque percebem isso como uma missão. Só que uma coisa que elas precisam, e eu vejo que cada vez está mais forte isso, é sair realmente em busca de garantir os direitos dos seus filhos. E eu admiro muito essas mães, né? A gente não vai dizer guerreiras, mas essas mães altruístas, essas mães que deixam o luto para trás e passam a lutar. Só que aí vem a mensagem principal: você não está sozinha, mãe. E não é uma guerra. E não é uma apenas guerra. Uma busca. Então, muitas vezes, o nosso trabalho pode até ficar comprometido quando a questão da confiança, porque eu entendo que o ser humano se comporta reagindo às suas experiências desagradáveis. Muitas portas foram fechadas, né? Vou falar até de forma chula, na cara dessas mães, da cara dessas famílias. Então, eu entendo, a gente faz um exercício de empatia e a gente entende, né, a história de cada um. Só que é necessário que haja também um movimento de lá para cá, de compreender que nós não estamos ali por acaso, né? Que os profissionais estão preparados, os profissionais... A gente fica muito triste quando ouve, graças a Deus, isso é raro, mas quando a gente ouve uma expressão, né, que denota claramente que essa família não conhece a essência do Instituto Pertencer. Isso é raro, graças a Deus é raro. Mas que essas famílias entendam que existe, como existe o Instituto Pertencer, uma rede, a própria FEBEX contém uma rede de instituições, né, da sociedade civil que só pensa nessas famílias o tempo inteiro, pensa em estar junto com elas para a luta por esses direitos adquiridos. E, infelizmente, nós sabemos a dívida que essa sociedade tem, que o poder público tem com esse público, né, que ficou esquecido em descaso por muitos anos. Então, para as famílias, eu sempre vou dizer, estamos juntos, né? Continuem investigando junto com a gente quais são as propostas, porque não existe nada pronto. A gente costuma falar no Instituto Pertencer que o cérebro atípico, né? Aliás, qualquer cérebro no aprendizado, eles nos dão pistas. E aí vem a mediação. Perceber essas pistas e entrar com uma proposta técnica. Né? Tentar isso. Entrar com uma proposta técnica, que sempre as palavras mágicas sempre serão essas, né? A estimulação é a palavra, é o carro-chefe. Só que essa estimulação precisa ser por diferentes linguagens. Por isso, todas as nossas instituições da rede FEBEX, elas têm uma equipe multidisciplinar. Porque, por meio de diferentes estudos, de diferentes objetivos de aprendizagem, a gente alcança, busca esse estímulo, vem junto, e aí a gente vê o desenvolvimento. Então, mas é preciso de um voto de confiança. É preciso de um voto de confiança. Que as pessoas acreditem que tem gente trabalhando, né, com um desejo profundo de fazerem parte dessa rede de apoio. É verdade. É preciso serenizar as relações. Isso. Né? Por isso que eu falei que não é uma guerra. Não é uma guerra. Quando a gente tem alguma situação que é complexa, como chegar para uma mãe e dizer, olha, ele não pode ficar nesse grupo, porque aqui ele não vai ser atendido nas necessidades dele. Então, às vezes, essa família encara isso da forma equivocada, enquanto a gente quer dar exatamente o estímulo necessário, com as ferramentas necessárias, com o profissional necessário, e assim a gente consegue
andar de mãos... Para que ele evolua de forma confortável Exatamente. também, né? Tem que ser... Aliás, o Instituto Pertencer tem um slogan, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, a gente precisa dessa rede, a gente Sim. precisa que as famílias entendam que fazem parte desse processo, da mesma forma que a gente precisa, como uma OSC, né, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, de ter apoios, de ter respeito, né, de incentivos para dar sequência a essa tarefa, né, a essa missão. Aí, quando você fala, né, desse trabalho todo do pertencer, e você fala do trabalho excelente da FEBEX e de todas as outras, né, irmãs, né, que estão aí trabalhando em prol dos PCDs, é importante, eu acho que falar, porque essa é uma sinalização das mães, né, a importância dessa rede de apoio. Mas para que essa rede de apoio ela prossiga, ela precisa ter uma manutenção, não deve ser fácil. E aí eu queria que você me dissesse, acho que tudo na vida precisa de manutenção. Isso aqui precisa de manutenção, a câmera, né, as nossas vidas. Quais são os grandes desafios que você encontra hoje para manter o Instituto Pertencer de pé, por exemplo, né? Nós estamos sempre encarando desafios. Você falou a palavra certa. A gente procura até não dizer que são problemas, porque problemas precisam ser resolvidos, Sim. né? Nós acreditamos piamente que o serviço que a gente presta, na verdade, ela tem um papel de destaque, né? Frente ao que as políticas de assistência social se propõem. Então, nós somos um braço, as instituições da sociedade civil, elas são sem fins lucrativos de interesse público. O que é isso? Nós somos um braço, tá? Da execução dessas políticas. Por quê? Porque essas políticas, elas existem, as políticas voltadas para as pessoas com deficiência, elas existem justamente para combater a exclusão social. Inclusive, a missão do Instituto Pertencer, escrita lá no seu processo de planejamento estratégico, é exatamente isso: combater a exclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas como a gente tem um olhar prioritário para pessoas com deficiência, a gente conclui essa missão dizendo, na perspectiva da inclusão de pessoas com deficiência e da empregabilidade. Porque essas famílias, muitas dessas famílias, as mulheres principalmente, elas não podem ocupar vagas de emprego por não terem uma rede de apoio. Então, a gente procura também capacitar, dar qualificação, buscar formas de desenvolver cursos de empreendedorismo. Agora mesmo a gente está com uma turma lá em parceria com o Rotary, em parceria com o Sebrae, em parceria com a Subsecretaria de Inclusão Produtiva. O Instituto Pertencer só cedeu o espaço, mas com interesse muito claro, justamente para poder alcançar e dar esse acesso àquelas mães, né? Então, tem outras mães e as nossas mães. A sustentabilidade dos nossos projetos, quando a gente entende que o trabalho é social, nossas instituições não cobram um centavo para fazer esse trabalho. O Instituto Pertencer atende, então, o quê? A 350 pessoas, ou seja, 350 famílias, de pessoas de crianças de 4 a 59 anos. Esses adultos, quando a gente fala da missão do Pertencer com a empregabilidade, esses adultos também precisam ser inseridos, né, no mundo do trabalho. Então, vem aí um desafio grande para os gestores, né? Você perguntou para eu manter o Instituto Pertencer. Primeiro, a gente aprende, eu vivi muitos anos, como eu falei, né, pensando em como tornar lugares educacionais lucrativos até, né, como escolas particulares. Eis que eu percebi que eu precisava cumprir uma missão, e a missão ia muito além. Mas não se faz nada sem dinheiro. Como vocês viram, a minha origem, eu não sou rica. Então, eu sempre me sustentei, né, e atuei no sustento da minha família com muito trabalho. E aí,
a gente percebe o seguinte: existem recursos, sim. No campo da gestão, a gente estuda que empresas precisam ter responsabilidade social. E a responsabilidade social não é, de repente, fazer uma doação na comunidade. Isso é filantropia. Ou uma campanha publicitária. Uma campanha, isso é filantropia. A responsabilidade social vai além. É realmente você olhar para um público que necessita e ver quem está trabalhando e apoiar. Então, nossas instituições precisam de uma rede, né, um cofinanciamento. Sofremos muito se dependermos somente das verbas públicas, né? Muitas vezes de forma descontinuada, muitas vezes com algumas atitudes até perversas, mas a gente, como gestores, nós somos responsáveis, não pode ser surpresa. Então, o que precisamos cada vez mais é sensibilizar as empresas para que elas ocupem a sua responsabilidade social, executem, realizem realmente, buscando apoiar iniciativas como as nossas, né? E ao poder público, a gente entender que nós estamos numa perspectiva de trabalho justamente para suprir uma falta que é obrigação do poder público. Para desafogá-los, né? Vocês são os melhores amigos do setor público. Por isso que, por exemplo, nós somos, sim, os melhores amigos. Nós somos ligados à Secretaria da Pessoa com Deficiência e é muito bonito ver aquelas pessoas que trabalham na secretaria nos vendo realmente como parceiros. Sim. Mas não são essas pessoas que liberam as verbas, né? Então, é desafiante. Eu te confesso que acho que, nesse momento, cada gestor de organizações da sociedade civil que estejam ouvindo, né, vendo esse podcast, vai perceber que temos as mesmas dores. Né? Precisamos pagar as pessoas que trabalham, precisamos pagar os aluguéis, a luz, a água, e não cobramos nada pelo serviço que prestamos. Então, nós somos, sim, uma organização da sociedade civil de interesse público e de interesse também, né, das empresas que entendem que precisam ter responsabilidade social. É uma visão. Então, o que nós fazemos no Instituto? A gente procura exercer o conhecimento que a gente tem em gestão. Isso é um outro tema, que eu já vou falar, que você falou. Então, a gente vai falou emendando, muito, né? Vamos emendando, porque isso é muito bom. Quando o papo vai se encaixando, vai né? se encaixando. Então, você falou, a gente conversou muito sobre a importância da capacitação, né? Assim, da gente se aprofundar para poder fazer bem, encarar as coisas como uma missão realmente. E aí você falou da questão da gestão, né? Da capacitação desses gestores. Qual a importância disso? Bom, eu hoje vejo com clareza que, por isso, assim, a trajetória da gente, quando a gente gosta de estudar, é para buscar respostas para perguntas. Em algum momento lá, como diretora de escola particular, eu percebi que eu entendia tudo de Vygotsky, de Piaget, de Vallon, de construtivismo, de interacionismo, de cérebro, mas eu fui surpreendida com uma intervenção que houve na época do Collor, né? E eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou pagar o 13º? E percebi claramente, da minha equipe, que eu tinha que aprender também a olhar as outras variáveis, não só o atendimento, que é a nossa atividade fim. Então, eu comecei a buscar. A minha pedagogia, ela já teve foco na gestão, na administração. Né? Foi, na minha época, a pedagogia tinha administração escolar. E eu fui trilhando outros caminhos para compreender cada vez mais. Daí o mestrado na COP, na UFRJ, em Engenharia de Produção, era justamente para entender como transformar a minha mente numa mente estratégica.
Por isso que o meu livro é MBA Educação, é gestão estratégica num ambiente, numa organização que aprende. E pensar estrategicamente é pensar que nós precisamos garantir a qualidade da execução dos nossos serviços, que está ali justamente no momento do atendimento socioassistencial. Então, nós temos o profissional, seja ele fono, psicólogo, psicomotricista, um psicopedagoga, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, a musicista, eu vou falando todas a galera que eu tenho lá. Sim. Sejam os nossos cuidadores, recreadores, os socioeducadores. Cada pessoa dessa faz a entrega em tempo real do nosso serviço. Só que esse serviço, cada atividade dessa precisa ser planejada. Então, o que eu aprendi no campo da gestão e gestão estratégica é que a gente precisava ter uma visão sistêmica da nossa condição de vida como gestores dos organismos que a gente gerencia. Então, a gente precisa, primeiro, ter visão de quem a gente atende, quem é o nosso público. Né? A gente chama muito no terceiro setor de usuários. Sim, usuários dos nossos serviços. Esses usuários são os nossos clientes, na linguagem da gestão circular. Da empresarial, né? São os nossos clientes. E cliente não tem sempre razão, mas cliente é a razão da nossa existência. É a motivação. É a motivação. Primeira visão. A segunda visão que a gente precisa ter é que as pessoas que trabalham na instituição, elas precisam, primeiro, saber exatamente o que significa o papel dela dentro de uma estrutura do terceiro setor, num serviço de assistência, né? E no universo da deficiência. Então, essas pessoas precisam entrar num processo muito responsável de recrutamento e seleção e, ao estando dentro da equipe, serem capacitadas e participarem desses processos. Então, a gestão precisa ser participativa. Essa gestão não pode ser isolada. Quer dizer, você é a gestora, você decide tudo, você sabe de tudo. Não. Você tem que muito pelo contrário. Ser parceira daqueles que são seus parceiros. Muito né? pelo E contrário. Trocar e aprender com eles Isso. também, porque a gente não domina tudo. Nós né? unimos as nossas missões, né? Sim. Então, a missão pessoal de cada um que escolheu. Né? O que é vocação? É um chamado, né? Sim. Então, aquele profissional é um psicólogo, escolheu atuar nessa área. Tem tudo a ver de cumprir essa missão no nosso campo, né, de atuação. Vi jogar esse jogo, né? A gente vira um time. Então, essa é a segunda grande visão. É olhar as pessoas, as suas competências, habilidades e capacitá-las o tempo inteiro e fazer com que elas entendam que elas fazem parte dessa construção, a gestão participativa. Um terceiro foco fundamental é justamente as questões administrativas. E dentro delas a gente tem o funcionamento da sua infraestrutura física, né, a manutenção das coisas. É incrível, assim. Eu não sei de onde a gente pode tirar dinheiro para fazer uma obra, porque você tem um chamamento público, aí se você levanta ali uma parede para adaptar um espaço, não tem de onde tirar. Por isso, a gente precisa fazer uma rede, né, de empresários, de outros apoios, para que a gente realmente consiga exercer um orçamento. Né? Então, esse é um desafio. Dentro do administrativo, você tem a parte financeira, que a gente precisa aprender a fazer orçamentos matriciais, ou seja, orçar aquilo que a gente vai fazer, vendo qual é o previsto, o que realmente foi realizado, e ainda nesse contexto de vulnerabilidade, que é a sustentabilidade da instituição. Isso precisa ser pensado para minimizar os problemas que a gente tem. Né? Então, no setor administrativo, a gente tem essa questão numa instituição da sociedade civil. A gente tem outro aspecto que demanda muito tempo, muito esforço, que é a prestação de contas, e precisamos prestar contas se usamos, né, para executar, se é por meio de dinheiro público, até seja lá quem investir na missão, né, na causa, precisamos aprender a prestar contas. E é muito difícil, né? É um trabalho árduo. Muitas vezes falta conhecimento, a gente aprende fazendo. Né? Então, dentro do administrativo tem esse aspecto que é fundamental, ou seja, garantir a infraestrutura com seu funcionamento, garantir saúde financeira, garantir
a prestação de contas cada vez mais assertiva e garantir, inclusive, a comunicação da instituição para fora. Nesse momento, eu estou aqui compartilhando uma experiência, mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de que as nossas instituições tenham visibilidade para que elas possam realmente serem respeitadas, né, e que entendam o valor desse trabalho. Então, a gestão estratégica é a gente ter uma habilidade como gestores, que eu costumo dizer que é a visão sistêmica, é conseguir olhar a floresta, que é como um todo, mas conseguir identificar e compreender cada árvore. Então, é daí a gestão estratégica, porque a gestão em si é você planejar, executar o que foi planejado, ter monitoramento e controle, e para ter controle tem que ter registros, né? E sempre agir nos resultados. Eu estou fazendo um movimento aqui que parece uma pizza, né? Mas é justamente para nada acabar em pizza, mas é um ciclo que a gente chama de ciclo de aprimoramento contínuo. Planejar, desenvolver, ter controle das questões por monitoramento e avaliação e pegar os registros na execução, avaliá-los no controle, né, na parte de monitoramento e verificar o que não está dando certo do que foi planejado e agir nesses resultados. Aquilo que deu certo, beleza, vai se transformar num padrão de excelência. E aquilo que deu errado, caramba, vamos aparar as arestas. Vamos aparar, vamos replanejar, vamos buscar ajuda acadêmica, buscar... E por aí vai. Então... o nosso muita tempo coisa. Quase, fico muito triste quando estamos chegando ao fim. Hoje eu estou dando umas gaguejadas aqui terríveis. São muitas emoções. É emoção e também o prazer, assim, de poder estar falando com uma pessoa com tamanha propriedade. A gente fica muito feliz, né, de ver uma pessoa, assim, com esse empenho, com essa garra para fazer o bem para as pessoas. E, assim, então... A Débora deixa 2 recados pra gente, pelo menos pra mim. Você imagina, eu me lembrei agora, quando a gente administra uma casa. Então, pra você que tá aí como eu, que tô aprendendo, essas pessoas que estão à frente desse... Essas ferramentas servem para qualquer... Pra padaria, para casa, para um instituto, para uma OSC, para uma multinacional, para as organizações públicas, Sim. né? E eu quero parabenizar, eu tenho, assim, esse momento, essa possibilidade de parabenizar todas as pessoas que estão engajadas, que estão à frente dessas instituições, parabenizar o trabalho da FEBEX e dizer para vocês, olhem o tamanho do esforço, né? Você imagina gerir uma casa, o quanto é difícil, imagina gerir uma instituição que não tem fins lucrativos. E aí eu queria que você aproveitasse esse tempinho que sobra para deixar uma mensagem para todos. Você falou uma coisa que eu acho bem legal. Estamos em um momento muito melhor do que já estivemos, mas ainda falta muito a ser feito. E aí, fala aí o que você quer dizer. Há muito por fazer em todos os aspectos que a gente conversou aqui, né? Há muito por fazer no universo das pessoas com deficiência. Sim. Nós temos leis desde a época do Império. A gente vai estudando, e eu tive essa curiosidade no doutorado, de ir pegando todas as legislações da época do Império até 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão, e a gente vai percebendo que o que não falta é lei. Lei não falta no mundo das políticas do atendimento às pessoas com deficiência. Não falta lei. Falta o cumprimento dessa lei por todos os atores, né? O cumprimento dessa lei. Há muito por fazer, principalmente nessa área, porque nós estamos aqui porque essas pessoas têm direitos, e esses direitos continuam sendo violados, e muitas vezes. Então, esse é o primeiro recado, né? Principalmente há muito por fazer para que possamos transformar leis em realidades e que essas realidades possam alcançar e entregar a quem tem direito serviços de saúde, serviços de educação, os serviços das atividades complementares, né, que é a realidade do Instituto Pertencer, os atendimentos socioassistenciais. Há muito por fazer, né? Há muito por fazer também no aprendizado nosso como
gestores, líderes desses processos. Cada vez compreendermos mais. O meu maior desafio, quando eu encarei a necessidade de mergulhar no terceiro setor, foi entender primeiro as políticas de assistência. Eu sou pedagoga. Mas é nesse universo que eu estou atuando. Então, estudarmos, né? A gente apanha, e eu mesma estou falando de uma experiência própria, porque é tanta coisa para estudar, então tem as deliberações, as resoluções para prestação de contas. Aí, às vezes, a gente está diante de um profissional ali, analista, e diz, mas isso está na resolução tal, e a gente, meu Deus, eu ainda não consegui estudar essa resolução. Então, estudar. Estudem. Trabalhar e estudar são dois lados de uma mesma moeda. E ainda há muito por fazer. No apoio, eu vou até especificar as mulheres atípicas, né? Então, não é por acaso, estatisticamente, elas são maioria. Então, essas mulheres que elas se vejam como parceiras e parceiras do Instituto, há muito por fazer nessa sociedade que é tão desigual. Há muito por fazer na paz, né? Em promover a paz das pessoas, na saúde mental. Sabemos que, se não tivermos saúde mental, a gente não consegue pensar, racionalizar e dar o próximo passo. Há muito por fazer. Então, que Deus abençoe a todas as pessoas que encaram esse desafio, né, de sair do campo das ideias e agir, mas exercendo e usando as ferramentas necessárias. É isso, há muito o que fazer e você pode contribuir para que a gente continue aqui fazendo. Curta, siga-nos, compartilhe os vídeos se você estiver gostando deles e acione, né, ative as notificações, aquele sininho. Você vai nos ajudar, né, a fazer, junto com a Débora e com todas as pessoas que estão inseridas nesse universo. Débora, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu estou muito feliz. E até o próximo capítulo dessa grande jornada chamada Conexão Famílias Atípicas.